aí, pessoal, tudo bem? Então, tô gravando esse vídeo aqui, decidi fazer um vídeo diferente, que eu acho que muita gente, principalmente no início, quem joga por conta, principalmente joga satélites para ganhar vaga para torneios maiores, principalmente os biggers. Eu vou falar um pouquinho sobre satélite, principalmente as diferenças entre satélites e como jogar os satélites. Então, o que a gente vai falar aqui, especialmente, é sobre os satélites de MTT. Tá? Então, essa aula é específica sobre satélite de MTT. Por que satélite de MTT? Existe uma grande diferença dos satélites de MTT para os satélites de Sit and Go e os Hypers, né? Para ter uma ideia, o Hyper, o Six Max, tem um ROI esperado de 1, 2, no máximo 3%. Então, se a gente for fazer essa conta, não vale a pena jogar esse satélite. Por quê? Por exemplo, deixa eu pegar uma calculadora aqui para mostrar para vocês. Se a gente for jogar um satélite de um torneio que custa $11, certo? Jogar o Hyper, se a gente for fazer essa conta, é uma ilusão. Vamos fazer a conta aqui. O Hyper custa em torno de uns 3 e pouco, uma vaga de 11. Então nós temos $11 e temos um ROI esperado nele de 0,3. Vamos dizer que seja 3%. Então a gente tem 0,3%. No longo prazo a gente vai estar pagando 10,67 por essa vaga. Então por isso que os torneios, os satélites de Hyper e os turbos, principalmente os Sit and Go's, não valem a pena em relação a isso. Tá? É bem claro o exemplo. Eu vou mostrar a diferença depois do satélite que a gente joga do MTT. Então é um grande erro a gente achar que deve jogar porque ganhou a vaga por $3. Às vezes é importante saber quanto temos de ROI no torneio, também principalmente. Que às vezes é importante, em vez de você jogar a vaga, você pegar esse dinheiro do satélite e guardar. Né? Muitos jogadores hoje vivem de satélite. Então, jogam satélite para ganhar dinheiro e não para jogar a vaga. Existe a oportunidade, como eu falei, então, de fazer dinheiro com esse satélite. Tem cara que vive disso. Mas tem que ser satélite de MTT. Por quê? O ROI esperado do satélite de MTT ele varia de 15% a 20%. Né? Então, se a gente fizer o mesmo cálculo que eu fiz antes, do mesmo torneio de $11, e a gente pegar um satélite de MTT, 11 vezes 0,8. Então, a gente está tendo uma diferença aqui de quase $2. Né? Então, pagamos só 80% se o ROI é esperado de 20%. Então, no longo prazo, é muito mais válido a gente jogar o satélite de MTT do que os satélites Hypers, né? Porque o ROI esperado é bem maior. Então, agora eu vou falar um pouco sobre as estratégias que a gente geralmente usa para jogar esse tipo de satélite. Então, aqui tem uma coisa. Geralmente, esses satélites MTT são turbos. Tem alguns regulares, mas são bem poucos. Então, ele é mais um torneio de sobrevivência do que de acúmulo de ficha. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se é um torneio de sobrevivência, o importante do satélite, do torneio quem está jogando, não é ser o primeiro, e sim ganhar a vaga. Então, como eu falei, a sobrevivência tem muito mais relevância do que acumular ficha, porque a gente não tem interesse em ser o campeão do satélite, campeão do torneio, certo? Então, a gente tem que focar nisso. Primeiro de tudo, a sobrevivência. Para isso, é normal, natural, que a gente tem que saber também foldar muito mais do que o natural que a gente já joga. Né? Como a gente quer sobreviver, a gente tem que deixar de dar muito hero call, a gente tem que passar a foldar mais mãos que a gente daria call. Né? E outra coisa que é muito importante, na verdade eu acho que o mais importante desse tipo de satélite é a média de fichas do ITM, que garante a vaga, né? A média de ficha.
Por que eu saber a média de ficha? Sabendo a média de ficha, a gente vai sabendo a nossa manutenção do stack. Vamos tendo essa manutenção do stack. De acordo com a média, a gente vai calcular o que a gente necessita para chegar na vaga. Então, a gente sabe se a gente tem que jogar mais, se a gente deve frear um pouco e jogar mais valor, ou como a gente deve jogar. Como é que a gente faz esse cálculo da média de ficha? Então, vou dar um exemplo como é que a gente pode fazer esse cálculo. Num satélite normal, sem rebuy e sem add-on, como é que a gente calcula o stack necessário? A gente vai pegar o número de entradas no torneio, multiplicar pelo stack inicial, então o número de entrada, o field que já deu no torneio, multiplicamos pelo stack inicial, dividido pela quantidade de vagas. Vamos chegar num stack necessário para chegar no TM. Né? Se for um torneio com rebuy e com add-on, a gente vai pegar logo depois do add-on, certo? A gente pega o número de jogadores restante vezes o stack médio, certo? E divide pela quantidade de vagas. É praticamente parecido, mas a gente vai fazer isso depois do add-on e pegar o número de jogadores que está restando com o stack médio e divide pelo número de vagas. Então, o cálculo é simples, é basicamente isso. Deixa eu voltar o slide aqui. Então, para que serve esse stack inicial, esse stack médio ali que a gente tem que manter? É para a gente analisar realmente que tipo de jogadas ou o que a gente vai fazer para poder manter o nosso stack perto, igual ou maior do que o stack médio. Então, assim, em fields maiores, a gente consegue puxar a vaga até com bem menos do que a média. Tanto que vai ter gente lá que vai estar runando lá, que vai estar com 1 milhão de ficha, e às vezes tu vai conseguir a média foldando e ganhando a vaga com, sei lá, com 10 fichas, com 100 fichas, né? Então, a gente tem que ter esse controle e estar sempre cuidando de como que está a média e o field durante o satélite. Outra coisa que é muito importante, né, é a gente identificar os regs que estão satisfeitos com o stack para fazer resteal. Então, o que quer dizer isso? Como vai ter muito reg e os regs sabem que estão jogando satélite, eles vão mantendo o stack deles para ganhar a vaga, a gente tem que identificar esse tipo de jogador que está dando muito raise fold, né, para a gente dar mais steal nesse tipo de jogador. Então, vai ter muito mais fold equity, a gente tem que explorar isso. Então, tem que identificar esses jogadores principais que fazem esse tipo de jogada. O cara abre muito e folda. Ou a gente sabe que pode dar mais steal nesse jogador. Ou apertar stacks menores, esse tipo de coisa, né? Porque o ICM, num torneio, o ICM de um satélite, ele é praticamente 100 vezes maior do que o ICM de um torneio. Né? É muito maior. É de 0 a 100 mesmo. Ou você tem 0 ou você 100. Ou você tem 100. Então não existe, tá perto da minha vaga, tem ICM, que nem um torneio a gente calcula. É diferente. Aqui é de 0 a 100 o ICM. Não tem um meio termo. Agora vamos falar do que são alguns erros que são bem comuns em satélites. Tá? Os principais erros que são comuns aqui aí quando a gente já tem um stack que dá para garantir a nossa vaga, mas a gente continua a jogar e se arriscar. Então a gente está com um stack lá, sei lá, a vaga vai ser com 100 mil e nós temos 200 mil e a gente continua a se arriscar, a pagar o win que não deve, a fazer move, a fazer jogadas elaboradas, ou até aqui, como eu falo aqui também, ser o dono do pedaço, ser o dono da mesa. Agora que eu estou com um stack desse, eu vou mandar na mesa, vou começar a dar win para os caras foldar. E geralmente as pessoas que fazem isso acabam perdendo as vagas, ou bolham, ou né, acabam não ganhando a vaga. Só para vocês terem uma ideia, né, um AA, um AIS, né, um pai de AIS, um AA, ele tem 84% de equidade sobre uma mão normal, né? Claro, vai variar contra um AIS rei, contra uma dama, varia um pouco, mas basicamente ele tem 84% de equidade. Né? Se você estiver acima do stack da vaga, provavelmente a sua chance de garantir a vaga é maior que essa equidade. Então, é literalmente um tipo de torneio que a gente tem que saber foldar. E saber foldar até as AIS.
Se você está perto de ganhar a vaga e houve um all-in alto de você que é perigoso, folda. Você tem que foldar, você tem que saber fazer esse tipo de coisa. O nosso único objetivo, a única coisa que a gente necessita é ganhar a vaga. Então, são algumas coisas assim principais, mas bem básicas. É basicamente isso o satélite, né? Que todo mundo deveria saber, mas é uns erros que acontecem muito, né? Tipo de erros que acontecem bastante. Então é isso, pessoal. Na verdade, é bem simples, é só para falar sobre satélite, se alguém tiver alguma dúvida. E boa sorte para todo mundo. Obrigado.